A situação no Médio Oriente continua a deteriorar-se. Uma semana após o início da fase ativa do conflito entre o Irão e Israel, ouvem-se tiros na região. Os moradores de Haifa nunca esquecerão a tarde de sexta-feira, quando um poderoso ataque balístico iraniano literalmente rasgou o céu, enchendo-o com o som de sirenes e explosões. Foi um caso incomum. Naquele momento, a guerra ultrapassou a retórica tradicional e começou a ditar as condições de sobrevivência. Os serviços israelenses estimam que mais de 10 milhões de pessoas procuraram abrigo às pressas. As pessoas entraram em pânico e correram para bunkers subterrâneos, muitas delas chorando. 10 pessoas ficaram feridas e uma mulher morreu. Foi terrível. No entanto, o mais perigoso é que o ataque não se limitou a isso. Apenas algumas horas depois, um grande hospital no sul de Israel foi atingido. Paredes danificadas. Vidros quebrados e equipamentos médicos destruídos mostram o tamanho da destruição. No entanto, as autoridades iranianas afirmaram que o alvo não era o centro médico, mas um parque tecnológico localizado nas proximidades, que, segundo eles, era usado para fins militares. Parece que no complexo havia instalações secretas do Exército de Defesa de Israel, IDF. No entanto, Tel Aviv ficou em choque. A Bolsa de Valores, que é um indicador da economia israelense, foi atingida pelo ataque iraniano. O edifício, onde circulam milhares de milhões todos os dias, ficou em ruínas. Vidros estilhaçados. Andares em chamas e caos nas ruas representam uma ameaça mais séria ao mecanismo econômico de Israel do que uma simples guerra por território. Imediatamente depois, foram desferidos ataques ainda mais graves contra instalações petrolíferas em Haifa. Os alvos foram os principais oleodutos e o centro energético da empresa Bazan. A administração afirmou que os principais componentes do sistema de distribuição de combustível foram danificados pelo ataque. A economia de Israel começou a deteriorar-se. Este ataque foi extremamente importante para a segurança energética do país. Além disso, a inteligência informa que o Irão utilizou em combate novos complexos Sedil, mísseis balísticos de alta precisão com grande alcance. Ainda durante o seu desenvolvimento, as suas características causaram preocupação devido à sua velocidade surpreendente, alcance e capacidade de superar os sistemas antimísseis modernos. No entanto, agora foram testados em combate real. A televisão iraniana e as agências Tasnim e Fars informaram que o ataque fazia parte da Operação Promessa Verdadeira 3, cujo objetivo era destruir importantes centros militares e logísticos de Israel. Foi declarado que o alvo era exclusivamente a infraestrutura militar. No entanto, as consequências para a população civil foram catastróficas. À luz disso, o presidente do Brasil, Donald Trump, realizou uma reunião fechada com o Conselho de Segurança Nacional em Washington. De acordo com a Fox News, a Casa Branca está a considerar seriamente o envio de sistemas adicionais de defesa antimísseis para ajudar Israel. Além disso, o Pentágono teme uma possível expansão do conflito. Por isso, reforçou as operações de reconhecimento no Mediterrâneo Oriental. A comunidade internacional está num impasse. Embora a UE exorte ambas as partes a manter a calma, nem o Irão nem Israel demonstram disposição para recuar. Além disso, especialistas militares acreditam que se aproxima uma nova fase do conflito, na qual os ataques à infraestrutura serão decisivos. É interessante notar que a maioria dos funcionários israelenses evita fazer comentários diretos sobre os danos causados ao Estado. No entanto, notícias alarmantes sobre a instabilidade da estratégia iraniana começaram a aparecer na mídia israelense, como Haaretz e Ynet. Como o ataque atual afetou a economia e a defesa pela primeira vez desde o início do conflito, alguns analistas chegaram à conclusão de que este foi o ataque mais grave desde o início da guerra. A cada dia que passa, torna-se mais evidente que isto é mais do que uma simples troca de golpes. É o início de uma nova realidade, na qual nenhuma região de Israel pode ser considerada segura.
As principais cidades são Tel Aviv, Haifa e Beersheba. A questão não é quem será o próximo. Há duas questões: onde e quando isso acontecerá. Um dos momentos mais perigosos do último ataque foi a suspeita de que o Irã utilizou pela primeira vez munições de fragmentação. Um tipo de arma proibida que pode causar destruição, não só para fins militares. O centro das atenções foi a cidade de Beersheba, no sul de Israel, onde, após um ataque massivo, foram registradas numerosas explosões de pequena escala, espalhadas pelo território de forma caótica. Os especialistas do Ministério da Defesa de Israel imediatamente sugeriram que essa distribuição típica dos danos pode indicar o uso de munições de fragmentação. Além disso, os bombeiros que trabalhavam no local confirmaram essa opinião, observando a dispersão dos destroços, vários focos de incêndio e vestígios de microexplosões nos telhados e perto de casas residenciais. No entanto, o que mais impressionou o público foi outra coisa. Um dos estilhaços atingiu o cemitério infantil de Koyel Kabat. Segundo testemunhas, o momento da explosão parecia o fim do mundo. A terra tremeu, fumo e cinzas se ergueram sobre o local e duas casas próximas ficaram bastante danificadas. Embora nenhum morador tenha sido ferido pelo monstro, o pânico se instalou na cidade. As autoridades israelitas acusaram rapidamente Teherã de um ataque deliberado contra alvos civis. No entanto, o Irã nega essas alegações. Um comunicado oficial do Ministério da Defesa da República Islâmica afirma que o alvo do ataque era uma instalação militar no centro da cidade, que se supõe ter sido utilizada para coordenar as operações das Forças de Defesa de Israel, IDF, na região sul. Eles enfatizaram que a tecnologia de controle de mísseis permite ajustar as trajetórias de forma que a população civil não seja colocada em risco. No entanto, as suspeitas do Irã sobre o uso de armas de fragmentação não foram explicitamente formuladas. No entanto, surge aqui uma questão jurídica complexa. Israel e o Irã não são signatários da Convenção de 2008 sobre munições de fragmentação, que proíbe o seu uso. Isto significa que, apesar de o uso de tais armas causar uma onda de indignação moral, ele não viola formalmente o direito internacional. No local da explosão foram encontrados restos de um míssil que, segundo os especialistas, explodiu a cerca de 7 quilômetros acima do solo e espalhou cerca de 20 submunições, cada uma contendo 2 quilos de explosivo. Cada mini-projeto tem um raio de ação de 8 quilômetros, o que torna esta arma particularmente destrutiva em áreas urbanas. Os serviços médicos de Israel relatam inúmeros ferimentos causados por pequenos estilhaços, como queimaduras, contusões e ferimentos em tecidos moles. No entanto, os efeitos psicológicos foram, talvez, os ferimentos mais graves. Mesmo nas áreas mais remotas, as pessoas têm medo de sair de casa e não acreditam na segurança. Contexto interessante e global. Apesar de os países ocidentais ainda não terem expressado a sua condenação direta a Teherã, nos bastidores da ONU já se fala em realizar uma reunião urgente do Conselho de Segurança sobre este tema. O jornal britânico The Guardian e o canal de televisão alemão ZDF publicaram artigos salientando que a situação está a ficar fora de controle e pode desencadear uma corrida ao armamento com o uso de tecnologias proibidas. Entretanto, nas ruas de Israel, o número de patrulhas está a aumentar. É muito importante que as pessoas não se aproximem de objetos suspeitos deixados nas ruas, especialmente em áreas onde há alto risco de novos ataques. Os proprietários temem que alguns dos munições possam não explodir ao cair e representem um perigo mortal ao menor toque. Analistas militares lembram que as munições de fragmentação são uma arma psicológica, não apenas um equipamento técnico. As suas consequências incluem a destruição de infraestruturas e a subversão da moralidade. As pessoas começam a ter medo de dar um passeio normal no parque, ir às compras e até mesmo dormir na própria cama. Trata-se de uma tática de intimidação destinada a desmoralizar.
A situação em Beersheba pode mudar a avaliação internacional do conflito. Se o uso de munições de fragmentação for oficialmente reconhecido, isso provocará atividade diplomática e aumentará a pressão sobre ambos os lados do conflito. Mas enquanto o Irão não diz nada e Israel apenas intensifica a retórica, a guerra continua a causar novas vítimas físicas e morais. Além disso, jornalistas da Al Jazeera e do Le Monde observam que nenhuma das partes considera a possibilidade de um cessar-fogo. Pelo contrário, parece que a escalada apenas começou. Num contexto de combates incessantes e destruição associada a cada ataque com mísseis, as acusações de Israel contra o Irão de ataques deliberados contra a população civil soam particularmente graves. Autoridades israelenses afirmam que hospitais, residências e instituições infantis foram atingidos por mísseis iranianos. No entanto, a reação da comunidade internacional a tais declarações foi ambígua. Muitos lembraram que, em 2023, Israel realizou bombardeios em massa em Gaza. Na altura, inúmeros casos de ataques a escolas, hospitais, campos de refugiados e bairros residenciais foram documentados por organizações internacionais de direitos humanos, como a B'Tselem, a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Mais de 1.000 civis morreram e milhares ficaram feridos. Como mais de 60% da infraestrutura do setor foi destruída, o termo bombardeio em massa voltou a ser popular. O Ministério da Saúde de Gaza informa que, até o final de outubro de 2023, os bombardeios israelenses deixaram mais de 300 residentes sem eletricidade, água e assistência médica. Mais da metade das vítimas eram mulheres e crianças. Canais de televisão internacionais, como Al Jazeera, CNN e France 24, divulgaram imagens que mostravam os escombros de hospitais e brinquedos entre os destroços. Quando Israel acusa o Irão de crueldade, muitos países fazem a seguinte pergunta retórica: Tel Aviv tem o direito moral de julgar o que fez? Especialmente à luz dos relatórios internacionais sobre o uso de escudos humanos. De acordo com relatórios da B'Tselem e da Amnistia, o Exército de Defesa de Israel usou civis palestinos como escudo durante operações nas ruas, obrigando-os a entrar em edifícios suspeitos de conter dispositivos explosivos ou a fechá-los para proteger os combatentes do fogo. Num caso, em 2023, um rapaz de 13 anos de Khan Yunis foi amarrado ao capô de um veículo militar e usado como escudo durante uma operação de limpeza do bairro. Alguns oficiais foram demitidos do exército posteriormente, mas Israel não reconheceu a natureza sistemática das ações. Muitos observadores tendem a admitir essa possibilidade, considerando que o Irão afirma que os seus objetivos são exclusivamente militares, especialmente tendo em conta que o Irão atacou centros tecnológicos, refinárias de petróleo, complexos de armazenamento e instituições bursais. Trata-se de alvos estratégicos que podem realmente ser considerados objetivos lógicos num conflito militar. Entretanto, na Organização das Nações Unidas, surgiu uma nova onda de controvérsias sobre o duplo padrão. Representantes da Venezuela, Argélia, Indonésia e África do Sul afirmaram que Israel deve responder pelos crimes cometidos contra a população civil ao longo de muitos anos e que a impunidade de Israel levou à situação atual. Na sua coluna de 27 de junho de 2025, o jornal South China Morning Post observou que, embora o Ocidente ignore as vítimas na Palestina, condena abertamente Teherão. Além disso, é importante notar que o Irão está a conduzir uma campanha de informação ativa, apesar da resposta militar agressiva. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica publicou vários vídeos que mostram que os mísseis não são direcionados a casas ou escolas, mas a instalações industriais e militares. Estas imagens são transmitidas pela RT Arabic, Press TV e plataformas sociais, o que contribui para criar uma compreensão alternativa da guerra. Não se pode ignorar o fato de que o principal aliado de Israel, os Estados Unidos, também está sob pressão.
No Congresso dos TU, os democratas pedem a Donald Trump que evite influenciar unilateralmente Israel e reaja com mais firmeza a quaisquer violações do direito internacional. No entanto, o atual presidente dos Estados Unidos afirma que Israel tem o direito de se defender por todos os meios. Este conflito está a tornar-se cada vez mais uma batalha de ideias. O fluxo de informações contraditórias, manipulações e declarações políticas obscurece a questão de quem é o agressor e quem é a vítima. O mesmo míssil pode ser um ataque a um jardim de infância ou um ataque preciso ao quartel-general da inteligência militar, dependendo da interpretação. Cada lado continuará a insistir na sua verdade até que haja uma investigação internacional independente, que ainda não está à vista. Além disso, o conflito acarreta a destruição de novas casas, o luto de novas famílias e mais um declínio. Com o aparecimento do míssil balístico Segil no campo de batalha, a situação no conflito do Médio Oriente assumiu um caráter totalmente novo. Não se trata apenas de uma arma de fogo. Isto ilustra um novo equilíbrio militar em que o Irã demonstrou pela primeira vez ao mundo que é capaz de atingir Israel com máxima precisão e poder destrutivo. O míssil Segil é um sistema balístico de combustível sólido com um alcance de até 2,000 km. As suas principais vantagens são a velocidade, a manobrabilidade e a capacidade de superar sistemas de defesa antiaérea de vários níveis, como o Arrow e o Iron Dome, conhecidos em Israel. De acordo com as características publicadas pela agência iraniana Fars News, o míssil é capaz não só de atingir alvos com uma precisão de várias dezenas de metros, mas também de transportar armas com um peso de até 700 kg. Representantes oficiais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, afirmaram que o Segil foi utilizado durante a operação Promessa Verdadeira 3, como resposta estratégica à intervenção de Israel nos assuntos da região e ao agravamento da situação em Gaza. Eles afirmaram que os principais centros logísticos, bases militares e instalações de inteligência foram alvos. Pelo menos 3 mísseis atingiram infraestruturas no sul do país e perto de Tel Aviv. Apesar das declarações de Israel de que todos os mísseis foram abatidos, a imprensa israelita, incluindo o Ma'ariv e o The Jerusalem Post, noticiou a queda de destroços em várias áreas, incluindo perto do complexo governamental em Ramat Gan. Analistas militares estão preocupados com o facto de o Segil ter sido o primeiro complexo de mísseis iraniano a demonstrar a sua eficácia em condições de combate. Enquanto antes Israel se concentrava em mísseis de menor alcance, agora enfrenta uma ameaça que abrange todo o seu território, incluindo as fronteiras do norte e até mesmo bases nas colinas de Golã. O canal de televisão árabe Al Mayadeen informa que um dos mísseis Segil atingiu um depósito de munições do Tzahal, causando uma poderosa explosão equivalente a 10 toneladas de dinamite. Vídeos do local do incidente foram divulgados em canais do Telegram e testemunhas afirmaram que a explosão foi ouvida a 40 quilômetros do local. A capacidade do Segil de se mover rapidamente e mudar de posição torna-o particularmente perigoso. De acordo com o Centro Britânico de Estudos Estratégicos IISS, o sistema é móvel e muito difícil de detectar e destruir antes do lançamento. Isso complica significativamente as tarefas da inteligência e da defesa aérea israelense, tornando quase impossível impedir um ataque. Enquanto isso, a introdução do Segil causou um impacto político tão forte quanto o seu lançamento. Em Israel, crescem as críticas à liderança militar. Representantes da oposição no Knesset exigem um relatório do ministro da Defesa, Yoav Gallant, e do chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi. As acusações são de que o exército não estava preparado para tal ameaça e que superestimou as suas capacidades de defesa aérea. Em contrapartida, no Irã, os militares saíram vitoriosos.
Os canais de televisão estatais mostram imagens do lançamento dos mísseis com slogans como "Morte ao sionismo" e "Resposta por Gaza". Cartazes com a imagem de Segil sobre uma bandeira israelita destruída decoram as ruas de Teherão. Tudo isso não é apenas propaganda. É parte de uma grande operação psicológica cujo objetivo é demonstrar à região e ao mundo que o Irã é agora uma superpotência no mundo islâmico, tanto do ponto de vista político quanto militar. A Reuters informa que os GEWA e a OTAN estão acompanhando de perto o uso do Segil. O Pentágono concordou que o míssil representa uma ameaça de alto nível. Nas províncias iranianas de Yazd e Isfahan, foram observados movimentos de lançadores móveis, de acordo com dados de reconhecimento por satélite. Isso significa que Teherã pode usar seu potencial de reserva em caso de uma escalada da situação. No entanto, apesar de todos os riscos, o Segil pode ser tema para novas negociações. Michael O'Hanlon, analista da Brookings Institution, acredita que o Ocidente não pode ignorar os avanços militares do Irã e, se não houver um diálogo direto, Teherã continuará a reforçar o seu potencial, ameaçando tanto Israel como os aliados dos Hezbollah na região. O Segil foi o fator que destruiu definitivamente a ilusão de que Israel possui superioridade militar. A tática iraniana está a passar de uma contenção defensiva para uma intimidação ofensiva, agora que cada ponto do país está sob ameaça. E isso é apenas o começo. Enquanto as consequências do uso do míssil iraniano Segil se tornam cada vez mais evidentes, o Khorramshahr 4 ou Kebar surge no horizonte. Esta é a mais recente arma que pode aumentar a pressão sobre Israel e alterar completamente o equilíbrio de forças no Médio Oriente. No âmbito do Programa de Modernização do Arsenal Estratégico da República Islâmica, o Khorramshahr 4 foi apresentado em maio de 2023. Segundo o Ministério da Defesa e a IRGC do Irão, o míssil tem um alcance de até 200 km e é capaz de transportar uma ogiva de até 500 kg, o dobro do Segil. Mas a sua principal vantagem é o inovador sistema de orientação fora da atmosfera Exo-Atmospheric Guidance, que não requer correção na fase final do voo. Isso significa que o míssil é capaz de contornar a maioria dos sistemas antimísseis modernos, como o THAAD-2 e o Arrow 3 de Israel. O Khorramshahr 4 é mais do que apenas um míssil, enfatizam os especialistas do Centro de Estudos de Tecnologias Estratégicas em Teherã. É uma reivindicação do Estatuto de País Estratégico. O Kebar pode romper a defesa do Segil com precisão cirúrgica e imprevisibilidade. Além disso, a trajetória única do míssil permite que ele se mova para além da zona de alcance normal da defesa antiaérea, tornando-o quase invulnerável. De acordo com a agência iraniana Mehr News, atualmente, na fronteira com o Iraque e nas províncias ocidentais da República Islâmica, começou a movimentação secreta de lançadores capazes de transportar o Khorramshahr 4. Analistas acreditam que essas ações podem indicar uma preparação para o próximo ataque, especialmente no caso de uma nova escalada por parte de Israel ou de uma intervenção direta dos Estados Unidos. Em Israel, cresce a preocupação. A estação de rádio Galei Tzahal informa que o Ministério da Defesa de Israel realizou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional. Na reunião, foi discutida a possibilidade de um ataque preventivo contra os locais onde se supõe estarem os mísseis Kebar, na província iraniana de Luristão. No entanto, tal decisão levaria a uma guerra em grande escala, que não se limitaria a uma troca de ataques. O Líbano, através do Hezbollah, a Síria e até a Turquia poderiam entrar no jogo. A comunidade internacional expressa uma preocupação crescente. De acordo com relatos do The Times e do Süddeutsche Zeitung, Tel Aviv pode sofrer destruições comparáveis às que ocorreram em Hiroshima. Até mesmo em Moscovo e Pequim começaram negociações secretas com a participação de adidos militares. Tal medida, obviamente, terá um efeito global. Em resposta,
Os Estados Unidos reforçaram a sua presença no Golfo Pérsico. A CNN informa que o grupo de ataque do porta-aviões USS George H.W. Bush foi transferido para o Golfo de Omã para manter a situação sob controle e proteger os interesses dos aliados, se necessário. Em sua declaração, Donald Trump enfatizou que qualquer lançamento do Karm-4 será considerado uma linha vermelha. No entanto, a retórica do Irã é diferente. Os líderes do IRGC afirmam que a resposta será instantânea e devastadora se houver agressão contra a República Islâmica. Eles afirmaram que o Khorramshahr-4 não se destina a provocações, mas está totalmente pronto para o combate. Além disso, trata-se de lançar vários mísseis capazes de atacar simultaneamente infraestruturas, centros de decisão e bases da OTAN na região. Um problema sem solução rápida para Israel. Os sistemas de defesa antimísseis não oferecem proteção contra ogivas de alta velocidade e com capacidade de se dividir em submunições. Os danos podem ser catastróficos, mesmo que apenas um míssil consiga atingir o alvo. O aparecimento do Khorramshahr-4 já foi chamado de nova crise de Cuba por analistas militares. Além disso, caso os líderes mundiais não consigam chegar a uma solução diplomática, a região corre o risco de se tornar uma zona de pressão nuclear sem precedentes. Embora, no momento, ela só possa ser exercida por meio de armas convencionais. Como resultado, uma ogiva de 1,5 toneladas pode pesar tanto quanto uma bomba nuclear suja com o recheio adequado. Assim, a questão não é se o Kebar será usado, mas quando e onde. Além disso, quem será o primeiro a cruzar a linha tênue entre a contenção e a destruição mútua? O mundo aguarda com ansiedade o sinal de partida num mundo moderno, onde cada manhã pode ser a última. A guerra moderna em Israel e arredores mostra o que os analistas já previam há muito tempo. Em condições de alta densidade populacional, infraestrutura interligada e fusão de instalações militares e civis. A fronteira entre um alvo militar legítimo e uma catástrofe para a população civil torna-se cada vez mais tênue. Além disso, o atual conflito entre o Irã e Israel é um exemplo claro dessa transformação trágica. Quem é responsável quando mísseis iranianos atingem Tel Aviv, alegando que o alvo era o quartel-general da inteligência israelita, mas acabam destruindo bairros residenciais e causando sofrimento a dezenas de civis? Qual das partes respeita realmente as leis da guerra e qual simplesmente manipula a sua formulação quando Israel bombardeia um bairro em Gaza, alegando que no porão de uma das casas se encontra um posto de comando do Hamas? Nos últimos dias, em Tel Aviv e Haifa, ocorreram incêndios em escolas, parques de estacionamento e instalações médicas. A mídia israelense publica relatos de testemunhas oculares sobre a destruição de edifícios sem sinais de atividade militar nas proximidades. O Irã, por outro lado, usa imagens de satélite para demonstrar que os alvos são instalações tecnológicas, centros logísticos e depósitos de armas. Onde está a verdade? A tecnologia militar está a evoluir mais rapidamente do que o direito internacional consegue tomar medidas. A guerra está a tornar-se mais inteligente com o uso de drones, mísseis balísticos, munições de fragmentação e orientação de alta precisão, mas isso não a torna mais humana. Por outro lado, os ataques pontuais apenas criam uma impressão de precisão. Um erro de apenas alguns metros levou à destruição de um hospital em vez de uma antena de reconhecimento. O sistema de orientação não funciona? Ou foi uma tática destinada a tornar impossível distinguir entre um soldado e uma criança? Numa das zonas perto de Tel Aviv, uma subestação de comunicações foi destruída, segundo as agências Anadolu e Le Monde. Israel afirma que fazia parte de uma rede militar de comunicações. No entanto, os moradores locais afirmam que era uma infraestrutura que servia 3 bairros, incluindo uma maternidade. Como resultado, o hospital foi fechado. Dezenas de cirurgias foram canceladas e um bebê morreu na incubadora.
A comunidade internacional está horrorizada com estes factos. O mundo está a assistir ao desaparecimento das diferenças entre a linha da frente e a cidade, entre o posto de comando e a escola, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, no seu último discurso perante o Conselho de Segurança. Em Bruxelas, numa reunião de emergência do Parlamento Europeu, foi discutida a necessidade de uma reforma radical das Convenções de Genebra para que elas correspondam às necessidades do mundo moderno. Não são apenas os cidadãos que sofrem com essas catástrofes. A própria autoridade das organizações internacionais está em risco, uma vez que as suas declarações se tornam cada vez menos convincentes face à real dimensão da destruição. As missões da Cruz Vermelha e dos Médicos Sem Fronteiras estão no limite das suas capacidades, enfrentando não só a falta de recursos, mas também uma ameaça constante aos seus funcionários. Nas últimas 48 horas, 2 hospitais móveis foram alvejados por ambos os lados. O problema é que o campo da informação já não é controlado por nenhuma das partes. Cada lado divulga a sua verdade, e as máquinas de propaganda funcionam a todo o vapor. Nos canais do Telegram, no TikTok e até mesmo em jogos de simulação de combate, é criada uma realidade alternativa, na qual o inimigo é sempre monstruoso e suas ações são legítimas. No entanto, a morte de pessoas é uma verdadeira tragédia. Pessoas que não tomaram decisões e não empunharam armas. Pessoas que simplesmente viviam. Além disso, nas ruas de Teherã e Beersheba, hoje se ouve dizer: esta guerra não é nossa. É um conflito entre políticos e generais, mas somos nós que estamos a morrer. Apesar da retórica dura, o Irão reiterou que qualquer uso da força é dirigido exclusivamente contra aqueles que cometem agressões. Israel respondeu que todos os ataques visam proteger os cidadãos da ameaça terrorista. No entanto, na realidade, ambas as afirmações resumem-se ao caos da destruição, aos gritos das mães sobre os corpos dos seus filhos e às estruturas de aço que caem sobre as cabeças de famílias adormecidas. A revista The Atlantic escreve que a tecnologia permitiu-nos ser mais precisos, mas não mais sábios. Além disso, mesmo após décadas de guerra, a humanidade ainda não aprendeu a distinguir entre justiça e força, o que talvez seja a maior tragédia desta guerra. Quem tem mais munições, e não quem está certo, vence cada vez mais.